Olá a todos! Estamos iniciando um novo episódio do Universo Doc Podcast de Carreira Médica A Gente Entende. Nosso tema de hoje será Humanidades em Saúde. E a nossa convidada, a querida doutora Ieda Aleluia, pneumologista e professora da Escola Baiana de Medicina. Ieda, entre os seus títulos, ela é graduada pela Universidade Federal da Bahia, especializada em pneumologia, tem um mestrado em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em Medicina e Saúde Humana pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Não bastasse tudo isso, Ieda é uma amiga recente, mas muito querida, num desses encontros que a gente pode dizer que é um encontro de almas, é produtora das aquarelas mais lindas que eu já vi, então a gente vai ter um papo muito rico, muito cheio de baianidade, de axé e de informação sobre humanidades em saúde. Ieda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Guilherme, agradeço bastante o convite e é isso, assim, você falou um pouquinho, né, do meu caminho, acho que eu colocaria só um bocadinho a minha formação em psicologia analítica, né, e também a minha especialização em educação médica pelo Instituto Faimer Brasil, que é uma coisa que eu me orgulho muito. Perfeito, perfeito. Ieda, então assim, vamos tentar, já que a gente puxou esse título da Humanidades e Saúde, e a gente gosta desse tema, é um tema tão querido a nós dois e a tantas pessoas, mas fala um pouquinho para mim e para quem nos ouve, o que você pensa sobre essa questão da Humanidades em Saúde? O que você acha que é para quem nos ouve? Então, assim, Humanidades em Saúde eu acho que é algo primordial, né, na formação de qualquer profissional de saúde, seja ele médico como eu ou em outra profissão, mas é algo que vai permitir que essa pessoa seja mais aberta ao outro, que tenha um olhar mais atencioso, um olhar mais direto, né, para aquilo que não só o que está aparente, mas o que está através, né? Então eu olho para o outro e não vejo só o doente que está na minha frente, mas a pessoa que está ali, que por acaso está doente, né? Mas então eu acho que trazer as humanidades médicas para a formação desde o início facilita, né, esse futuro profissional de saúde ter uma relação melhor com o seu paciente, com o seu colega, porque não é só o paciente, né? A gente tem os colegas, e com ele mesmo. Então, assim, acho que é algo que facilita tudo na vida da gente. Perfeito, Ieda. E aí vamos começar a pensar assim, estou querendo sei lá, pensar alguns pensamentos assim, meio reflexivos e meio com as frases disparadoras, algumas coisas meio provocativas. Nesse Diga. universo, você acha que a gente estaria falando de algo que é mais ciência ou mais arte? Boa pergunta, né? Todo mundo fala que medicina é arte, né? A arte da medicina. E aí, quando a gente vai para o dia a dia, a gente vê a técnica da medicina, né? Quando a gente vai para a formação, currículo médico, na maioria das vezes o que você vai ver é técnica, é conteúdo, né? São as matérias básicas, as matérias clínicas, mas sempre com aquele foco. E aí a gente se pergunta, ué, não tem a arte, não é a arte da medicina? Então, assim, existe uma certa dissociação, mas eu acho, e o que eu venho estudando e vendo, é que você não pode dissociar. Então, medicina é arte e ciência, é arte e técnica, né? É sensibilidade e objetividade. Então, não dá para você dissociar. Perfeito. E quando é que você começou a perceber, Ieda, assim, na tua formação, pensa assim um pouco em você, volta uns anos aí, como é que foi esse Alguns espaço para anos, você né? falar, não, muito poucos, muito poucos, mas assim, é um espaço para você refletir um pouco sobre isso. O que você acha, assim, que na tua formação e em que momento essa questão foi se tornando tão relevante para você? Disso que a gente está discutindo hoje, disso que a gente está trazendo para a discussão, porque a nossa proposta com esse podcast é justamente trazer, principalmente nessas falas que eu tenho convidado alguns colegas, falar um pouco dessa questão dentro do universo do médico, dele enquanto profissional que se forma ao longo de algumas décadas, quais são esses elementos que surgem para eles em termos de dúvidas existenciais. Quando você começou a perceber em você que essa questão da humanidade fazia sentido dentro da tua formação? Bom,
Vamos começar do começo, assim, Boa. bem do iniciozinho. Então, eu acho que antes de entrar na faculdade, né? Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que antes de entrar, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à arte, né? À literatura. Eu sempre fui uma pessoa que gostava, uma menina, criança, assim, gostava de ler. Queria me ver feliz, me desse um livro. Eu fiz balé há muito tempo, desenhava demais. Então, assim, enfim, era uma coisa que fazia parte do meu universo. Aí achei que medicina era o que eu queria fazer mesmo, né? Então eu ia para outras coisas, mas voltava para medicina. Pensava em outras coisas, voltava para medicina. Então eu disse, medicina, tá. E aí entrei em medicina. E entrei bem nova, né? Assim, com 17 anos, então eu era bem menina. E achei que poderia continuar fazendo tudo o que eu fazia antes, ou seja, fazer meus desenhos, ler meus livros e tal. E o que eu encontrei, né, foi muito o não, não pode, não deve, vai perder o tempo de estudar para a medicina e ler romance e ficar desenhando, coisa, né? Não tem porquê. Mas eu sou meio teimosa, então, assim, eu resisti, acho que bravamente, e mantive pelo menos o hábito da leitura. E eu acho que isso me salvou bastante. O desenho, não. O desenho eu tive que. Eu fui parando, fui esquecendo dele um pouco. Mas a leitura, não. A leitura me manteve, e eu sempre fui uma leitora voraz. Diminuí bastante, né, durante a medicina, mas mantive. E a outra coisa que me salvava muito também era o cinema. Então, assim, a sétima arte, né? Ir para cinema, ver filmes, discutir, pensar sobre aquilo, era algo que me alimentava, né? Me deixava mais forte para o que estava o meu dia a dia. E continuar a tentar fazendo aquilo de uma forma legal e reconhecer e encontrar professores que às vezes não eram tão podadores, tá? Então isso foi muito importante para mim. Então aqueles professores que até estimulavam, falavam ou se surpreendiam quando tem uma história engraçada. Neurologista, professor, todo coisa assim, aí ele falou assim: duvido que alguém aqui nessa sala saiba quem é Catulo da Paixão Cearense. Aí eu olhei assim, ninguém levantava a mão, aí eu sei. Porque eu fui criada por vó, minha avó cantava, minha avó me embalou, digamos assim, com todas essas músicas. Então eu cresci ouvindo isso. E aí ele olhou para mim e fez: você conhece mesmo, menina? Eu disse: conheço, professor. Ainda cantei assim um pedacinho com a voz horrorosa, mas cantei. Né? E aí ele ficou: puxa, nunca ouvi ninguém falar sobre isso. E aí disse: tem outras também, professor, que eu sei e tal, se a senhor quiser depois, que eu era meio ousada. Então, isso foi me criando. E aí eu disse assim: tá vendo, eu não posso largar de mão tudo. Tá? E aí, isso me ajudava também com os pacientes. Eu via, aí eu, poxa, eu podia falar isso com ele também, ou com ela, e dava um outro toque. Apesar de que, né, na hora de escrever a anamnese, tinha que ser aquela coisa bem técnica. A primeira anamnese que eu escrevi, toda linda, assim, eu achando, toda linda, cheia de referências e tal. Lá, o professor virou e fez assim: tá boa, né? Mas corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, porque isso aqui é o que importa. Então eu fui ouvindo isso e fui tentando mediar. Nem sempre foi fácil, né? Teve alguns momentos assim que foi difícil, né? E assim, mas eu acho que sempre o chamado para a arte, para a literatura, para o cinema, para a música, assim, foi me dando essa força e dizer assim: não, é isso aí. Na residência foi mais complicado, bem mais complicado, né? Mas eu também não desisti. Mas quase me perco na residência. Eu acho que é bom, assim. E aí veio o mestrado. No mestrado foi ótimo. Aí já foi diferente, já foi assim, já abriu outras coisas, né? Já abriu assim um campo diferente para você, para eu pensar em coisas legais
E aí eu não fiz em pneumologia, meu mestrado não foi em pneumo, foi em psicologia médica, em antropologia, então eu fui trabalhar com o médico e a morte. Relação médico-paciente terminal. Então, assim, fui ler um monte de outras coisas. E aí isso foi também me abrindo, né? Então, eu acho que foi um resgate e uma briga, né? O tempo todo. Mas também fui encontrando pessoas que eram assim também. E aí a gente foi, né, fazendo os grupos e podendo conversar, podendo discutir, trocar ideias, dizer assim, tem um filme legal, vamos assistir, eu vou, e depois... Então, assim, foram hábitos que eu fui tentando manter, e isso eu acho que é muito importante. E aí, qual é a história toda disso para falar na minha formação? Porque isso me fez ser melhor como pessoa, mas também como médica. Me fez ter uma relação com meus pacientes melhor, né? Eu acho que ajuda bastante, né? Tem uma questão que você usou, que eu acho muito interessante, você usou um termo, que é o me salvou, né? Você por 2 vezes usou essa repetição. No início eu estava falando muito dessa questão, né, da gente ter um encontro de almas, a gente se conhece há pouco tempo, mas a gente tem uma afinidade desse pensamento. Na minha formação eu passei muito por essas dicotomias, sentimentos, e você usou isso, eu acho muito interessante. E aqui, nesse podcast, a gente fala muito dessa questão de salvar a relação médico-paciente. Você acredita muito que essa humanidade, ela salvou você, salvou o paciente e salva a relação médico-paciente? Totalmente. Totalmente. Eu acho assim, para mim, não tenho dúvidas nenhuma. E hoje, né, então, eu ensino semiologia, tá? Desde o início, desde o mestrado, quando a gente tem que começar a ensinar, eu comecei em semiologia e fiquei em semiologia. Eu posso ir para uma outra coisa e tal, mas eu sempre volto, sempre estou ali na semiologia, que é fundamental, porque é onde a gente aprende e é onde a gente trabalha muito essa relação na prática, porque quando você começa realmente a ir para o paciente, você começa a ir para alguns outros cenários, e aí você vai ver que quão importante é, né? Quão importante é você ouvir mesmo aquela pessoa, você estabelecer uma relação, um vínculo com aquela pessoa. E como é que você faz isso, né? Ouvindo, olhando, não desmerecendo, não achando que você sabe mais do que o outro, né, do que o paciente. Pelo contrário, às vezes o paciente falava um negócio e dizia assim, gente do céu, o que é que essa pessoa está me dizendo? E aí hoje eu falo para os meus alunos assim, se você não entendeu, pergunta, pergunta assim, explica melhor sobre isso, porque eu nunca ouvi isso. Não é demérito nenhum, pelo contrário, né? Então, assim, e eu acho que quando você está mais ligado com a arte, você sensibiliza mais para poder saber que você não sabe tudo, que você precisa do outro e que você está ali para servir o paciente, né? Na verdade, nossa profissão é muito essa. A gente está ali para servir, não para ser servido, né? Então, é isso. Eu não sei bem como é que a gente vai falar o tempo inteiro sobre, sei lá, trazer aquelas pessoas que não acreditam nisso. Mas eu acho que é água mole em pedra dura. Eu acho que é a gente ali mostrando, falando. E também sabendo que nem todas as pessoas vão ser salvas. Perfeito. A gente já conversando fora do ambiente do microfone, né? Eu já confessei assim minha paixão pela semiologia, né? E você sempre traz muito essa questão e o teu interesse. Você está aqui no Rio, né? Participando de um evento que discute a questão de ensino médico, né? Como você acha que nesse espaço, porque a gente aqui é ouvido por médicos jovens, por médicos mais maduros e tal, principalmente pensando nessa questão do jovem médico, o que você acha? Como que a gente consegue introduzir um pouco esses conceitos? Que espaço que você tem enxergado ao longo desse tempo? Nós que já estamos nessa caminhada há mais tempo, como é que você percebe essa questão do que já se avançou em relação no ensino, a gente poder estar introduzindo esses conceitos, e o que você acha que vem pela frente, o que pode ser positivo nesse sentido de a gente humanizar mais essa profissão, que é um encontro tão especial entre a ciência e a arte, né? Então, assim, teve esse período, né, que era hegemônico de que não é para fazer nada que não seja medicina, o bom médico é aquele médico que sabe tudo de técnica e tal,
mesmo que falasse da relação médico-paciente, mas uma relação mais distante. Eu me lembro que tinha a boa distância. Você não pode se envolver com o paciente e tal. E eu ficava, puxa, não sei como. Passou um tempo, e de um tempo para cá, isso começou a ter muita influência. Por quê? Porque a gente tem visto cada vez mais as queixas. Médico que não ouve o paciente, que não toca no paciente, que não se comunica bem com o paciente, que não é empático com o paciente, com o sofrimento dele. E toda a parte de educação médica internacional, né, começou a fazer quando eu comecei a ir para os congressos internacionais, tem o congresso de educação médica europeu, é o mais assim, tem outros, mas esse é o EIME, é o que mais acontece. Eu fiquei surpresa com a quantidade de estudos. Isso lá, a primeira vez que eu fui para o EIME foi em 2008, 2009. Ele já acontecia bem antes, tá? A quantidade de trabalhos sobre humanidades médicas, sobre uso da arte. E a gente aqui, a gente já fazia isso, pelo menos lá na Baiana, a gente já usava muita coisa, assim, né? Trazer alguma coisa de arte, trabalhar com filmes, trabalhar com textos literários, uma coisa ou outra, assim e tal. E aí a gente disse, poxa, se isso está interessando lá fora, por que é que não vai interessar a gente aqui? Teve todo um movimento da educação médica, então, de trazer isso para a tona, né? Para botar ali como importância também. Inicialmente é uma coisa que parece que é meio apêndice, porque, né, unidades e tal. Eu me lembro que quando, em 2000, a Baiana fez a primeira mudança assim, radical no currículo. Eu entrei em 2002, mas já estava acompanhando e tal. E a gente introduziu a psicologia médica, tá, no primeiro semestre. E vários outros componentes assim relacionados mais com esse olhar, né, mais humano do estudante de medicina. E aí os meninos brincavam, dizer que assim, que eles faziam curso de psicologia com ênfase em medicina, né? Aí agora a gente conversando, né, depois eles se acostumaram, acham ótimo, é um diferencial que eles veem. E a gente vem também agora focando muito na arte, né? Trazendo uma coisa que já era, a gente realmente tem focado demais. E aí a gente estava brincando, última reunião que a gente teve do NDE, aí a gente fez assim, agora eles vão dizer que a gente está fazendo um curso de artes com ênfase em medicina. Mas brincadeiras assim à parte, eles percebem que é importante, porque a gente está trabalhando muito assim com a saúde mental, o autocuidado, e que você tem que estar bem para cuidar bem do outro. Você tem que se conhecer para poder conhecer o outro. E você tem que ter estratégias também para se cuidar. E que não é pecado, nem é feio você usar a arte que você tem. E a gente tem vários. Médico sempre foi uma profissão ligada às artes e à filosofia. Se a gente for olhar a história da medicina, a gente vai ver vários médicos, músicos, escritores, poetas, sabe, assim, pintores também, tá? Então, assim, a gente tem isso, mas parecia que ou era um hobby, ou então era voltado para a técnica, né? Mas como se fosse dissociado. E hoje a gente vê que não dá para dissociar. Então, quando você traz isso e você ancora isso na prática, você mostra para eles assim de uma forma muito, muito clara e muito honesta também que a arte ajuda e a arte faz parte de você também, principalmente para aqueles que já têm, que toca, que não diz assim, pode. Quase como você autoriza, sabe? Assim, autorizo você a usar e a continuar tendo alma de artista, sabe? Assim, eles começam a perceber isso. Então, eu acho que é um diferencial, né? E aí é inserindo, encontrando as pessoas que pensam também que isso é importante, mostrando como é que a gente pode, então, discutir temas sensíveis, por exemplo, via arte,
tem coisa mais bonita, tem coisa melhor, né? E a gente vai fazendo. Ou para áreas duras também, áreas mais pesadas, né? Você trazer assim. Tem um conto que a gente já usou para falar sobre a morte, o cadáver, né? Que é um conto de Rubem Fonseca, que se chama 225, que é o peso do coração, que é sobre um corpo, uma pessoa que morreu, um corpo feminino que vai ser necropsiado. E toda essa relação, a relação do médico, a relação das pessoas que chegam para reconhecer o corpo. E a gente traz isso. E aí a gente discute sobre. E aí eles começam a fazer ligações, links. E aí é muito bonito, porque a gente então abre assim um espaço de conversa e de reflexão que talvez, se a gente chegasse e trouxesse uma aula teórica, cheia de slide bonito, não sairia. Tá? E aí o professor também começa a ver isso. Né? Tem a coisa da medicina narrativa, né? Onde você começa a estimular. Para a semiologia tem coisa melhor, né, do que você mostrar assim, a história do outro, a narrativa do outro. É dele, você vai contar essa história. Então você tem que contar da melhor forma possível. E você tem que ouvi-la como história, né? Então, vai mudando, sabe? Eu acho que... Eu sou otimista, eu sou super otimista em relação a isso. Não, muito bom, e temos que ser mesmo, né? É. Agora, uma coisa que eu acho interessante, eu sempre digo assim que, com o passar dos anos, né, a gente vai construindo narrativas, né? Para usar um termo que a gente gosta tanto também, tem tanto a ver com o nosso tema. E a gente vai construindo uma história e talvez, assim, num dado momento da vida, seja o que a gente tem de mais rico, seja as nossas histórias, né? As nossas histórias construídas, compartilhadas, vividas. Na tua história pessoal, seja no seu momento de formação, enquanto esse entendimento da relevância da medicina em você, já no momento, não vou dizer mais maduro, porque às vezes a gente tem alguns insights assim que são muito jovens na formação da gente e tal. Você tem algum relato que você perceba que isso foi uma coisa que modificou muito você, que a gente possa relacionar isso do que a gente está falando, de narrativas, de humanidade, casos pessoais, a gente sempre tem alguma história que a gente percebe, nossa, isso tem a ver, isso aqui me transformou. Tentando resgatar um pouco de novo isso que eu estou falando, assim, de que se a gente está falando de uma atenção à formação do médico, de que esse tema trazido hoje, com humanidade e saúde, tem a ver com uma forma existencial dele conduzir melhor, talvez daquilo que a gente estava, né, de uma forma... brincando um pouco, mas é uma brincadeira séria do salvamento, né? Assim, você percebeu alguma coisa dessa em você? E mais, já na sua situação inversa, de você ter os seus alunos, situações que você identificou, fala, nossa, eu percebi ali naquele aluno que aquilo ali modificou o entendimento dele disso. Conta um pouquinho dessa história, né? O famoso causos. Me conta causos aí que você acha que sejam assim, marcantes e bacanas para a gente compartilhar nisso. Ai, gente, é muita história, né? A gente vai andando na vida e as histórias vão surgindo. Mas, assim, eu acho que quando eu era estudante, eu acho que foi muito a coisa do cinema. Cinema, né? As imagens. Eu sempre fui uma pessoa muito imagética, muito de imagens. Eu acho que isso me ajudou a assistir filmes e pensar sobre. Mas eu acho que o que mais foi importante foi quando eu estava na residência mesmo, né? E que eu estava começando a ficar muito técnica, muito... E, de repente, eu disse assim, isso não está legal. E aí eu vi o meu preceptor na hora da visita de enfermaria, né? Ele passava super rápido, ele era um cara super inteligente, super preparado, assim. Mas ele passava muito rápido, ele não ouvia, ele... E de repente Aí eu falei com ele, eu disse assim, pô, professor, o senhor entra aqui, parece um peão. Minha colega olhou assim. Eu tô dizendo que eu não era muito certa, não. Depois eu melhorei, mas eu disse assim, só entra aqui parecendo um peão. Ele aí olhou pra mim, peão? Oxi, que peão? Disse assim, ó, entra rodando por assim e sai rodando por cá, a gente nem vê. Aí ele olhou, parou,
por que você está falando isso? Eu disse, porque a gente não consegue falar com você sobre o que a gente está vivendo aqui, sobre os pacientes, sobre as nossas dúvidas. E isso, quando eu falei para ele depois, eu mesma disse assim, poxa, será que eu estou ouvindo os meus pacientes? Eu sempre fui bem, muito próxima, né? Mas aí eu fiquei assim, disse, gente, eu estou falando isso para ele, mas será que também eu estou fazendo isso? Eu acho que isso deu um clique, sabe? Assim, deu um start, como diz agora, né? Um start. E isso me fez já dar uma freada no meu caminho, assim, nesse caminho meio reto, meio... Depois foi no mestrado, né? O mestrado foi um lugar muito legal, abriu muitas coisas, assim, e a gente fez um trabalho com antropologia médica, em que o professor da gente mandou a gente ir num terreiro, né? Ele deu lá o lugar para a gente fazer um trabalho sobre os outros saberes na saúde. E aí fui eu e uma colega, eu lembro que ela estava morrendo de medo. A gente, bora, não, bora. Uma deu um abraço para a outra, assim, bora. Aí chegamos lá e a gente entrou no terreiro e conversou com a mãe de santo, né, e com o filho de santo dela, assim, sobre como é que era, né? E a gente lá, né, médicas, fazendo mestrado e tal. E ela foi contando e eu fui pensando assim, gente, eles cuidam uns dos outros, é uma comunidade, né, de cuidado. Será que a gente faz isso? Não foi uma coisa tão assim automática, sabe? Mas isso ficou. E eu fui pensando, quando eu fui escrever e tal, a escrita, né? Então, quando você escreve, você traz para o concreto aquilo que está ali, ó, pensando as imagens, as palavras soltas. E aí, disse assim, gente, é um outro cuidado. É cuidado. A gente quer dizer que a gente trata, que a gente... Não, é cuidado. E é cuidado comunitário. É muito diferente do que o que a gente faz. Então, isso foi um outro momento. Agora, você falando, né? Você vê como são as coisas. A gente vai puxando, assim, um fio de lá, um fio de cá. Aí, depois, quando eu estava na UTI, né? Eu não entrei na faculdade pensando em fazer terapia intensiva. Foi um acaso, na residência, né? Assim, e eu gostei. Mas eu nunca fui daquela pessoa do procedimento, né? Eu gostava da parte clínica da UTI, né? Do paciente grave, de O raciocínio raciocínio clínico. clínico e tal. Com pneumo, eu gostava de mexer no ventilador, né? Só que aí eu descobri que tinha umas famílias. Tinha os pacientes lúcidos, né? Isso nem fala, mas assim, tinha umas famílias. E tinha a hora da visita, que eles entravam e tal, e a gente ia depois dar as notícias. E eu perdia, entre aspas, um tempo enorme dando notícias. Que até as enfermeiras viravam e diziam assim, doutora, a senhora demora muito dando essas notícias e os outros médicos daqui não demoram tanto, não. Aí eu disse, mas veja bem, gente, eles querem saber, tem uns que não entendem, às vezes eu desenhava, fazia assim, Olha a vem aquarela cá, aí. olha a aquarela aí. Aí eu desenhava, explicava, perguntava. E aí, né, aí eu me perguntei, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo o que, sabe assim, eu sou uma pessoa da UTI? Levei para terapia, minha terapeuta olhou assim, disse assim, e você acha o quê como boa terapeuta? Você acha o quê? Eu não sei. Mas aí no final disse assim, ela fez assim, vem cá, se você é diferente, você está fazendo algo que é necessário e que só você faz, você está ou não está no lugar certo? Aí eu olhei para ela e disse assim, né, pensando por esse aspecto, então eu acho que eu estou no lugar certo. Então, assim, isso foi outro clique também, né? Então, mas será que se eu não tivesse toda uma história, desde lá, quando eu comecei aqui a conversa da gente, né? Desde lá na infância, de gostar de ler, de gostar de fazer brincadeiras, né, assim, sozinhas, de teatro, de não sei o quê, da dança, tal. Será que eu teria sido tão permeável, né? Porque durante a formação eu não tive
Ao contrário, eu tive o estímulo quase que o tempo inteiro, diz assim, isso não é necessário, isso não deve, tal. Um ou outro, assim, que, assim, pô, legal, você foi ver esse filme? Geralmente o povo da psiquiatria, né? Mas, então eu fico pensando, eu acho que foi todo esse caminho e que, em alguns momentos, eu consegui me resgatar também. Porque eu acho que é isso, a gente entra numa linha de montagem, na rotina do dia a dia, que se a gente não tomar cuidado, a gente pode se perder, né? E é aí que eu acho que a arte salva mesmo. Interessante falando isso, porque talvez assim ela traga o humano para dentro da medicina, que é o caminho. Exato. Porque é interessante que fica o questionamento para a gente assim, de que se a gente está avançando tanto em tecnologia, será que a gente conseguiu avançar tanto nas pessoas que estão envolvidas com essa tecnologia, né? Eu acho que a Exato. tecnologia avançou mais do que a gente, né? Em Muito termos de trazer mais. mais a questão do humano, né? Você falando isso, eu lembro de uma situação que as pessoas mais próximas, minha esposa, os amigos mais próximos já ouviram contar, porque foi uma desses marcos para mim, que eu me lembro que nos primeiros anos de formado eu me sentia muito apto, apesar de jovem, de dar uma notícia triste, né, de um Uhum. agravamento do paciente, um falecimento. É. E eu, desde muito jovem, sempre trabalhei com criança, então, trabalhando em pediatria, mas eu me sentia mesmo que ainda uma pessoa em formação, ou com uma formação muito na sua fase inicial, apto a A falar. falar. Mas eu percebi, num dado momento, que eu falava de uma forma que talvez estivesse um pouco mais distanciada, como se eu tivesse achado um modelo de falar, né? Uhum. Um modelo atento, um modelo gentil, um modelo acolhedor, mas que talvez não tivesse tão próximo. E aconteceu uma coisa muito curiosa, que principalmente depois que eu me tornei pai, eu quando ia dar notícia, eu chorava. Ah, eu E ia dizer isso. eu Você não chorou? comecei, Não foi quando você chorou, e não, aí porque eu eu fui quando eu comecei, chorei. e aí eu comecei a me sentir muito inapto a fazer aquilo, que eu falei, pô, não posso, o médico, aquela figura, né, do super-herói, né, que a gente não pode, o Uhum. médico não tem essa dor, o dor não tem essa fragilidade, o médico tem. E eu cheguei em um momento que eu falei, poxa, acho que eu não posso mais dar notícia, não posso chorar. Só que teve um caso muito interessante, porque numa família que ficou, uma criança há muito tempo com a gente, quando eu fui dar notícia, eu chorei. E aí É. chorei, o corpinho da criança ficou lá, o pai foi buscar no dia seguinte. E a criança era uma internação longa, ele tinha tido criado um vínculo muito grande com a gente, ele foi fazer um agradecimento, agradeceu a toda a equipe profissional, de médicos, de enfermagem, fisioterapia, etc. Agradeceu a estrutura do hospital, agradeceu a todo mundo e tal, pediu desculpas se estivesse esquecendo alguém, mas ele terminou falando, olha, mas de tudo que eu mais queria agradecer foi ao doutor Guilherme por ele ter chorado quando me deu a notícia. Porque na hora que ele chorou, eu entendi que não foi simplesmente um número, né? Tipo É. assim, eu entendi que tem. E ali eu entendi muita coisa, né? Eu comecei a chorar mais ainda, né? Pois é, Obviamente, né? não E fale aí, não. aí não parei mais de chorar, né? Assim, eu continuei falando mesmo, chorando, mas eu entendi que tinha uma virada, né? Então, eu acho que esse é um momento muito interessante da gente entender assim, o quanto trazer para o dentro do humano talvez seja o que faça a relevância da humanidade em saúde, É, né? porque Eu acho. o paciente ou a família vê que aquele médico também é gente. É. Porque, assim, parece que a gente fica, né, eles já, assim, alguns já colocam num lugar diferenciado, porque a gente está trabalhando com a dor, a gente está ali para tentar salvar ou recuperar, né, a gente tem um saber, né, a gente passa catéter, intuba, É. faz um monte de coisa. Então, é algo diferenciado, fica um olhar um pouco diferenciado. E na hora que você dá uma notícia e que você mostra que aquilo também lhe afeta, então você entra na mesma dimensão do outro, né? Que é a dimensão do humano, a dimensão da dor, a dimensão da empatia. Porque a empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque ninguém vai nunca conseguir se colocar no lugar do outro. Mas é você estar ao lado do outro. É você mostrar que você também sente e que você está ali, né? Quando você faz isso, as coisas fluem de uma outra forma e você também evolui de uma outra forma, Não, né? genial. E quando você fala de empatia, que é uma palavra também muito rica toda a nossa conversa, né? Assim, e como, aí, por exemplo, a gente falou aqui de momentos nossos, né? Assim, desse entendimento de virada de chave para gente, e como passar isso para o jovem? Porque eu sempre me preocupo muito com o jovem médico, né? É. Para quem a gente tem um cuidado, né? Também assim de entender, né? O que a gente vai entregar, né? Quer dizer, o que a gente já está entregando, o que eles estão recebendo, e o que eles podem construir, e
e aonde cabe essa conversa? O que você acha assim, do que você já viu dentro de você, que há tanto tempo já pratica isso de uma forma, a gente já conversou também em outros É. momentos, de uma forma tão especial, assim, de tentar construir esse conceito dentro da tua prática na Escola Baiana? Fala um pouco disso. Mas o que você percebeu nesse jovem médico, nos teus alunos? Algum momento que você falou, cara, isso aqui tem jeito, né? Assim, eu acho que é bacana, Eu acho que isso acho que aqui. está andando, acho que está andando, essa história vai dar certo. Onde que você Ah, entende isso? sei lá, tem vários momentos, assim, né? Porque agora eu estou na Baiana já há bastante tempo, e de alguns anos para cá eu também estou na UNEB, né? Que é a Universidade Estadual, também no curso de medicina. Então a gente já viu assim, eu brinco que muita coisa a gente levou da Baiana para a UNEB, porque sou eu e uma colega que é também da Baiana, né? E algumas coisas a gente tem trazido da UNEB para a Baiana. Então a gente faz né? Coisas que a gente vai vendo e tal. E quando eu ensinava semiologia, logo no início, ia para o hospital. Então, eu sempre fui aquela pessoa, né? Essa pessoa aqui que você está vendo e tal, de sentar, conversar com o paciente e tal, sei lá. Mas eu tinha que ensinar semiologia. Mas eu sempre ensinava de uma forma, né, muito, muito própria, talvez, né? E os alunos começavam a ver. E quando eu olhava como eles estavam se dirigindo ao paciente, né, a grande maioria se dirigia daquela forma cuidadosa, atenciosa, se preocupava, vinha falar comigo de algumas outras coisas. Eu disse, olha, isso aí tá, né? E aí a gente foi evoluindo, foi mudando, né? Hoje a gente trabalha muito também com simulação. Simulação é uma coisa assim, a gente trabalhava com simulação, mas mais tipo roleplay, eles fazendo o papel, né, e tal, a gente fazendo, eu já fui muita atriz da Globo, assim, tal. Mas a gente agora está trabalhando com atores mesmo, né, e todo o processo de criação do cenário, discute com o ator também, tem sido uma construção muito legal. E eles vão atender o ator, e a gente aí tem os cenários, assim, e depois tem o debriefing. Então, por exemplo, a gente tem alguns cenários, todos os cenários são muito legais, mas a gente tem alguns cenários em que isso que você me perguntou fica assim flagrante, né? Um é o que a gente atende, o aluno vai atender uma senhora com demência, a filha atrás. O outro é um de notícias difíceis, né? Que é um jovem que é vítima de um TRM, né? Um traumatismo raquimedular, e os pais chegam achando só que ele vai ficar tetraplégico, já começando a se acostumar com esta ideia, mas eles vão receber a notícia de que o menino, o rapaz, né, de 22 anos, então a idade bem próxima dos meninos, né, dos alunos, evoluiu com morte encefálica, tá? Então, a notícia tem... E esse, inclusive, a gente faz junto com o pessoal da psicologia. Então, vai o aluno de MED e o aluno de psi, juntos, fazer como acontece em muitos lugares, né? Em muitos hospitais, a gente trabalha junto com o serviço de psicologia. Tem também um outro, né, que é de gerenciamento de conflito, né, tal, assim que... E aí a gente vê como eles atendem e como é depois o debriefing. O que eles trazem, né, de reflexão, de dificuldades, de reconhecimentos, de demência mesmo. Muitos falam assim, porque meu avô, minha avó, eu tenho uma tia, e eu me vi. Aí eles falam assim, professora, eu me vi em casa aí fala com minha avó, e eu vi como é difícil. E como fulano ou fulana que estava atendendo tirou de letra. Ou achei massa, bárbaro, quando ela pegou a mão da senhorinha, olhou para a senhorinha e incluiu ela na conversa. E como isso acalmou a senhorinha, né? A dona Antônia, que é o nome da paciente e tal. E aí a gente vai conversando. Então, isso abre uma discussão muito diferente. E nesse mesmo semestre, que é o quinto, a gente leva eles, ao invés de ser mais no hospital, a semiologia, a gente tem levado ele para os abrigos de idosos, os lares de longa permanência.
E muda completamente o olhar, muda a discussão, muda a conversa, sabe assim, a aproximação com aqueles idosos. Porque o idoso que está no abrigo, não necessariamente ele está doente, né? E aí, só que no hospital, todo paciente tinha uma queixa, era doente. Então como é que eu faço uma anamnese com alguém que não é doente? Ué, como é que vai ser? Então a gente abre várias, e isso vai fazendo assim, cliques, né? Terceiro semestre, a gente está colocando agora mesmo ali, né? Porque eles têm no primeiro, eles trabalham com desenho, meditação, música, obrigatório, faz parte, né, do rodízio. No terceiro semestre, a gente está introduzindo, junto com a introdução à semiologia, a gente está introduzindo artes, tipo literatura, música, para falar de ritmo. Então, a gente usa a música para falar de diversidade. Paciente que tem insuficiência, uma doença que leva a uma insuficiência respiratória e que ele ouve do médico que ele não pode mais cantar. E ele sempre cantou. E aí? E aí a gente mostra que pode ser, não vai cantar como cantava antes, mas, né? E como é isso? Fazendo como? Ouvindo o quê? Né? Que história? Trabalhar com literatura. A gente trabalha o conto, né? Com angústia. Né? A angústia é um conto muito lindo, assim, fala da dor de um pai que perdeu o filho e que não pode contar para ninguém, que ninguém quer ouvir. Aí a gente fala assim, alguma semelhança? Pô, professora, tal. Então, saem coisas assim fantásticas. Eu acho que é por aí, sabe? É abrir essas brechas, é mostrar a eles. E via a arte, né? E aí a gente conta a história da gente. Então, vira uma aula que é uma grande roda de conversa, um grande momento assim de escuta um do outro também. Então, na prática, ali, né? E aí a gente vai fazendo. Cada semestre a gente tem uma coisa. Na UNEB a gente tem feito assim também, né? Dentro do que é possível, porque tem outra estrutura, mas a gente também consegue. Então, isso eu acho que faz a diferença. Não serão todos que vão ser assim transformados pela graça da arte, mas muitos vão. E outros, mesmo que não sejam assim tão transformados, alguma coisa, sabe, assim, em algum momento, eu quero crer que é assim, né? Tá lá. Em algum momento dá um. Hillman é um autor que eu gosto muito da psicologia arquetípica, ele disse assim, falando dos sonhos, né, da interpretação de sonhos e do trabalho dos sonhos, ele fala assim, mesmo que você não lembre do sonho, que você não leve o sonho para a terapia, o sonho ele está trabalhando em você. Existe um trabalho interno, né, que está acontecendo e que em algum momento, de alguma forma, aparece. Você tem um insight, você lembra, você... Enfim, não precisa estar tudo explícito, não precisa estar tudo assim, cartas na mesa, sabe? Está lá. Então, eu quero crer nisso também. Tem um trabalho aí que vai. Excelente. E a nossa conversa está uma delícia, para dizer de um termo que é muito rico a um taurino como eu, entrevistador taurino. Minha lua em touro, então. E tão próprio do humano, como diria nosso mestre Dante. Mas eu queria assim, que você agora utilizasse esse espaço, antes da gente fazer nossa brincadeira do ping-pong, eu vou te perguntar algumas coisas rápidas para ver o que vem logo à sua mente. O que você finalizaria, né, dessa nossa conversa que não tem fim, né, certamente, mas o que você fala assim, Gui, não sei, nesse momento eu acho que sobre humanidades em saúde e que valorizasse tanto essa questão do olhar empático e que falasse tanto da relação médico-paciente e que a gente pudesse falar para quem nos ouve nesse universo médico, dentro dessa proposta, né, desse novo podcast nosso,
O que você acha que tem para ser dito? Seja para o jovem médico, para o jovem maduro, me diga o que eu não te perguntei. Uau! Eu acho que não desistir de si mesmo, sabe? Assim, não olhar com compaixão também para si mesmo, porque eu acho que a gente, médico, tem um olhar muito duro para a gente. A gente vive numa coisa assim da excelência, porque a gente não deve errar, né? Pode errar, não deve errar, mas o erro faz parte. Então, que a gente possa se olhar, se conhecer, porque eu acho que esse é um autoconhecimento e ver assim, não, eu consigo unir a minha técnica sem abandonar a minha sensibilidade. E isso vai fazer de mim melhor pessoa e melhor médico. E não ouça, não dê crédito a quem disser para você que não deve ler romance, não deve ir no cinema, está perdendo tempo em desenhar, em fazer um quadro. Eu digo assim, você falou das aquarelas, as aquarelas foi um chamado da alma. Assim, eu voltei a desenhar um pouco antes da pandemia, achava que não sabia mais desenhar, olhava meus desenhos e dizia assim, meu Deus, que coisa horrorosa, tudo duro, assim, tenso. E E depois vou deixar o seu Instagram, porque a gente quem está nos ouvindo vai ver que isso é mentira, que são lindas. Aí ela foi ganhando um movimento, e eu também fui ganhando um movimento, e eu acho que a aquarela tem isso, que é água, então é emoção, é fluidez, é falta de controle. Então, assim, eu acho que a gente poder também saber que a vida é isso, né? E medicina está dentro da vida, né? A medicina não é a vida. Ela está dentro da nossa vida, com várias outras coisas. E que a gente é humano, né? Que a gente deve olhar no outro, esse humano que está na nossa frente, e olhar para a gente também enquanto humanos, né? E aí, próprio do humano, né? Ser curioso, sair e voltar. Eu acho que eu fiz isso. Eu saí por um momento, voltei. E hoje eu estou celebrando. Verdade. Ninguém se perde no caminho de volta. Ninguém se perde, Exatamente. E é da delícia. E vamos lá. Agora aquele bate-bola. Ai, meu Deus. Assim, vamos lá, bate-bola rapidinho. Em poucas palavras, a primeira coisa que vem à sua mente quando a gente fala de empatia. Ai, sabe aquele desenho que tem uma raposa, não sei lá, eu nem lembro os bichinhos assim. Ai, que um tá bem tristinho, e o outro chega assim e abraça. E aí ele se sente confortado, porque o outro viu que ele está triste e não oferece a única coisa que ele tem ali, né? Que é esse abraço e dizer assim, eu tô aqui, o que você precisa? Quanto cabe dentro do abraço, né? É isso, acho que é por aí. O lúdico na medicina. O lúdico na medicina dá muita risada no plantão, na hora do cafezinho. Não, brincadeira à parte, mas isso também. Assim, o lúdico na medicina é você fazer qualquer coisa que não seja, que lhe tire dessa seriedade desnecessária, né? Você não precisa ser sério, sisudo, para ser bom. Hoje Dante está aparecendo muito, é a justa medida da seriedade. É a justa medida, exatamente. Não cometer a híbris da seriedade. Formação do médico no Brasil. A gente pensou em atualmente, mas formação do médico no Brasil, o que te vem à cabeça? Difícil, muito difícil, dura, mas assim, com uma possibilidade enorme de chegar aonde é necessário, né? Assim, de que esses nossos alunos eles possam ver o que está além, não só o que é a forma, o sucesso, digamos assim, né? Então, acho que a formação em medicina é uma formação dura, mas que dá tanta alegria também, sabe? Eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que eu venho descobrindo muito isso. Que bom. Fico com medo de assim, tantos médicos sendo colocados no mercado, porque para mim não é o mercado, é o mundo do trabalho, mas assim, esse é o termo que se usa, né? Assim, como se fosse realmente algo de linha de produção.
E eu acho que é nessa linha de produção que as pessoas podem se perder, né? Então, acho que o mundo do trabalho, com todas as delícias e dores, é muito melhor do que o mercado de trabalho, né? Então, acho que se a formação médica for muito mais para esse mundo do trabalho, vai ser melhor para todo mundo, mesmo com todas as dificuldades. Perfeito. E carreira médica? O que você pensa? Já falou, você já começou a dar um spoiler do otimismo, pois é. e apesar das dores é uma delícia. É uma Mas o delícia. que você me falaria em poucas palavras? Quando os meninos, às vezes os alunos perguntam isso para mim, né? Professora, carreira. Eu digo, gente, não sei se eu sou a melhor pessoa para falar isso, porque assim, e ao mesmo tempo talvez seja, né? Porque assim, eu não tenho uma carreira linear. Quando eu olho para o meu caminho, eu vejo várias curvas, várias entradas, paradas, né? Mudanças de rota, que parecem até meio coisa, mas que me levaram para onde realmente eu precisava ir. Então, assim, carreira eu acho que é uma coisa que a gente deve pensar, a gente deve estimular que ela seja a melhor possível, a gente deve fazer um investimento pessoal muito grande na nossa carreira, mas não só na carreira técnica. Acho que tudo faz parte da nossa carreira. Então, assim, fazer um curso de teatro faz parte da carreira médica, fazer um curso de finanças, gestão, não sei lá, faz parte da carreira médica, né? Fazer um curso de literatura e medicina narrativa faz parte da carreira médica. Fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu segui esse caminho meio atrapalhadamente, mas eu segui. Faz parte da carreira médica. Então, assim, mas também fazer a sua residência, uma boa residência, trabalhar na medicina de família ou na cirurgia, na assistência, também é carreira médica, né? Contanto que você faça isso de forma ética, de forma inteira, sabe, honesta ali, servindo ao outro, eu acho que é isso aí. Carreira é isso aí. Ieda, foi uma delícia, uma troca, um prazer, uma alegria. Seja sempre bem-vinda. E o espaço final para você fazer suas considerações finais, deixando os seus contatos, redes sociais, como que as pessoas que estão nos ouvindo depois se comunicam. A turma tem mandado perguntas. Claro que a gente tem aqui na DOC um sistema de captar isso, depois mandar você. A gente vai estar sempre em contato. Aqui já é a sua casa. Mas se despeça e fale um pouco das redes sociais, que depois eu dou o recado final à turma. Então, né, assim, falando em carreira médica, eu não sou muito boa nisso não, mas assim, eu tenho Instagram, né? Tenho Instagram. Fala pra gente. Ieda Aleluia. Super simples. Ieda Aleluia com 2 As. E Facebook, que ninguém mais usa quase, né? Mas, enfim, tem os jurássicos, né? Que usam, como eu também. Eu uso menos hoje em dia, mas uso. E... não sei, eu já descobri que eu tenho aí tem uns vídeos meus aí de umas aulas em YouTube, não sei o que lá. Outro dia um aluno me mostrou, eu digo, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas enfim, né? Mas o Instagram vocês vão ver muita coisa da arte e da educação médica. Meu Instagram basicamente é isso. As viagens também, porque eu gosto de viajar quando posso. Mas é isso. Ieda. Obrigado. Obrigada. Gente, muito obrigado. Obrigado por quem nos assistiu. Se você deseja saber mais sobre marketing médico, gestão de consultório, liderança, finanças, sobre Ieda, sobre essa ótima entrevista, nos visite nas nossas redes sociais da DOC. Temos @UniversoDoc, LinkedIn, @UniversoDoc, YouTube. Vão aparecer para vocês todas essas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado e aguarde o próximo episódio. Olá, gostou desse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e clicar no sininho para não perder nenhuma das atualizações aqui da DOC. Além disso, você pode acompanhar todos os episódios do Universo Doc Podcast através da nossa playlist aqui no YouTube e também no Spotify.